Rádio França Internacional. Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o Magazine de Desporto com Marco Martins, mas para já ficamos com a convidada de Stéphanie Palma, de Olhos Postos sobre o Mali. Convidada. 15 países ocidentais, incluindo a França, Portugal e o Canadá, condenaram numa declaração conjunta o envio de forças paramilitares russas, conhecidas como o dispositivo Wagner, para o Mali, numa altura em que o país vive uma situação particularmente delicada a nível social, político e económico. Glória Silva, empresária portuguesa radicada em Bamako, começou por comentar o facto de se aceitar aqui que a segurança de um Estado possa ser garantida por milícias estrangeiras, neste caso concreto, mercenários russos. Não se pode aceitar, ainda mais depois de todo o esforço económico que tanto a comunidade europeia tem feito e a França para fazer a formação militar ao exército do Mali, não é? Não tem muita lógica, temos várias entidades, temos uma força especial posicionada chamada Takuba, temos todas as formações que a EUTM, a EUCAP estão a fazer ao exército do Mali, que no final são capazes de custar muito mais do que os 10 milhões de euros que eles se diz na comunicação social que eles estão a pagar pelas milícias russas, não é? Não tem lógica. Estes 15 países condenam a decisão de se usar fundos públicos para pagar mercenários estrangeiros em vez de se apoiar as Forças Armadas e os serviços públicos do Mali. Na sua ótica, qual será a reação das autoridades malianas relativamente ao documento publicado? Eu ontem à noite liguei para várias pessoas no Mali para ver como é que estava a pressão, porque como vim passar o Natal a Portugal e o que eu notei foi as pessoas todas muito agitadas. A classe política está muito agitada, porque diz que se o Estado do Mali vai contratar mercenários, quer dizer que já não existe Estado. Que quando um Estado contrata mercenários, não existe, porque senão faz parcerias com outros Estados. Isto é um pouco no geral. Agora, claro, o povo é que se tem que perceber o que realmente isto quer dizer. E o povo ainda não se apercebeu o que é que isto quer dizer. Essa também é a grande verdade. Como é que os cidadãos malianos veem este avanço por parte da Rússia? O cidadão da praça, digamos, do dia-a-dia, ainda não se apercebeu. Acham que os russos chegaram e que vão libertar de Bamako, de Kidal a Cai, todo o Mali. É o que eles têm na cabeça deles. Essa também é uma verdade. Vão demorar a perceber-se que não é isso. E só quando se aperceberem é que a gente vai ter a reação do povo. Mas o povo, se a comunidade internacional e a CEDEAO, os políticos, a classe intelectual do Mali deixar isto avançar, não tenho a menor dúvida que estamos numa ditadura militar até o povo se aperceber. Neste caso concreto, no seu entender, em que medida é que o Mali pode continuar a contar com o apoio das tropas europeias e francesas, nomeadamente no caso de se efetivar mesmo este avanço das forças paramilitares russas Wagner? A Europa devia tomar uma atitude em conjunto, não digo que devam abandonar o Mali, mas devem nos fazer tremer. Porque o Mali, como Estado, sem o apoio da comunidade europeia, sem o apoio da comunidade internacional, sem o apoio da França, deixa efetivamente de existir. Considera que existe o risco de o Mali ficar completamente isolado da comunidade internacional? Neste momento existe. Esse risco pode ser viável. É um dos meus problemas em relação ao Mali neste momento, é isso mesmo. Se nos abandonarem, deixa de haver um Estado. E como cidadã portuguesa a viver no Mali, como é que se sente, como é que vê este avanço das forças paramilitares? Põe em causa a sua permanência no Mali, no médio e longo prazo, podemos dizer assim? Como empresária tenho tudo equacionado desde o ano passado, desde que houve um ataque a 200 quilómetros da capital. No caso dos terroristas se aproximarem de Bamako, pois eu terei que sair. Deixo a firma operacional, mas desloco-me de país e controlo-a do Senegal, por exemplo. É uma coisa que pode acontecer a curto prazo. Neste caso concreto em que falamos deste avanço das forças paramilitares russas Wagner, qual será o posicionamento da CEDEAO e da União Africana?
Pois é isso que eu estou à espera para vermos, acho que estamos todos à espera para ver, quando eu digo todos, a classe empresarial, a classe política, a classe intelectual do Mali, estamos todos à espera para ver o que é que a CEDEAO decide, porque se a CEDEAO deixa avançar isto, todos os países ao lado vão fazer a mesma coisa. Os golpes militares vão evoluindo e já houve essa fase na Europa. Se deixarmos evoluir um golpe militar para uma ditadura militar, o país ao lado, o país vizinho, os mesmos soldados desse país, por exemplo, dou um nome, Burkina Faso, se vir que é bem sucedido no Mali, de seguida vão fazer a mesma coisa no país deles. E se o Burkina fizer, o outro país ao lado também o vai fazer. Ou seja, no meu entender, primeiro irá o Burkina, depois vai o Níger, de seguida vão fazer exatamente a mesma coisa. A Guiné-Conakry já o fez, está com regime militar também, com golpe de Estado. O Tchad também está. Ou seja, se a comunidade internacional não se impuser, isto vai ser uma onda. Vai contagiar todos os países. A CEDEAO fez recentemente pressão para que os golpistas no poder realizem eleições em fevereiro. Os militares já deram a entender que isto não vai ser possível. Será este envio de forças paramilitares russas Wagner uma forma de distração para que não se realizem eleições na altura que tinha sido previamente estipulada? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Acho que o envio de forças Wagner é realmente uma distração para poderem continuar no poder e mais, para terem a segurança deles assegurada, porque têm medo que os outros militares malianos lhe deem um golpe de Estado. Para mim, honestamente, acho que o que eles estão é a arranjar guarda-costas para eles mesmos. Que me espantem pelo contrário, mas o que eu acho é que a equipa Wagner vai para o Mali para defender a junta militar e não para atacar terroristas, conforme os europeus e a comunidade internacional o está a fazer. Mas isto é a minha opinião. No seu entender, quais são então as contrapartidas para os russos neste caso? De certeza que é dinheiro e minas, de alguma maneira efetivo. Daí se falarem haver vários geólogos no Mali, já a fazerem a respectiva prospecção. Tenho uma última questão para si. Na sua opinião, avizinham-se tempos difíceis, particularmente difíceis para o Mali? Sim, muito difíceis. Quando eu saí de lá, há 2, 3 dias, já estava difícil para o pessoal que vive do dia a dia. A nível da alimentação, os preços devido ao Covid subiram e devido à situação do militar continuam a subir. Enquanto houver arroz, não há problema. No dia em que faltar arroz, teremos um grande problema. As palavras de Glória Silva, empresária portuguesa radicada no Mali, que nos deu a sua opinião sobre a chegada de forças paramilitares russas Wagner ao Mali, numa altura bastante conturbada a nível político, social e económico no país.